Olá, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício que vai falar sobre função horária das posições no movimento uniforme. Então o exercício fala o seguinte: um carro movimenta-se segundo a função horária. S é igual a 50 mais 8t. Determine a posição inicial e velocidade do carro. E a letra B, qual a posição do carro no instante igual a 20 segundos. Ok? Então nós temos que responder dois itens com base nessa função aí, S igual a 50 mais 8t. Na folha da sequência aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte: eu fiz uma breve explicação e vou, na sequência, depois da explicação, fazer a resolução propriamente dita do exercício. Então, eu coloquei para vocês a equação de novo aí, ó. S igual a SO mais V vezes T. Essa função aí, pessoal, essa equação é uma equação geral das posições, né, ocupadas por um automóvel que desenvolve uma velocidade constante. Quem que é o S aqui? O S é a posição final do automóvel. Quem que é o S com a bolinha? Posição inicial. Quem que é o V é a velocidade e T é o tempo. Essa função aqui eu vou utilizá-la quando a velocidade do meu carro, a velocidade manter-se constante. A posição final ao qual eu vou ocupar vai depender da posição de onde eu saí, da velocidade, multiplicado pelo tempo que eu vou gastar, ok? Então, essa equação é importante você pausar o vídeo aí e anotar no seu caderno para que você possa, né, ter esse registro aí e poder estudar. Eu fiz uma representação aqui, um desenho da situação, né? Eu acho que o desenho ajuda muito no entendimento dessas questões de física. Eu desenhei um carrinho, né, na rodovia, representando o carro na rodovia. O S com a bolinha, 50 metros. Posição inicial do carro, 50 metros. De onde o carro está saindo. S sem nada é a posição final do carro. É onde eu vou chegar. Qual vai ser a posição do automóvel depois de 20 segundos? Não foi a questão lá? Eu quero saber qual que é a posição final do carro depois de 20 segundos. 20 segundos depois, eu saindo da posição 50, andando com uma velocidade de 8 metros por segundo, aonde que eu vou estar? Eu quero saber a velocidade. Qual que é a velocidade desse carro? Então eu escrevi aqui embaixo, pessoal, S igual a SO mais V vezes T. É uma equação geral das posições, né, de um móvel que desenvolve uma velocidade constante. É a função horária das posições de um automóvel com velocidade constante. Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Se eu escrever a função dada no exercício, ó, embaixo da equação geral, eu consigo ver, ó, que o 50 é a posição inicial e que o 8 é a velocidade. Né? Se eu fizer espelhar a equação geral na equação que foi nos dada no exercício. Então, S, a posição final, posição inicial 50, velocidade 8, T eu não sei. Eu coloquei aqui que é um movimento progressivo. Eu vou falar o que é isso. O que é um movimento progressivo? É porque o carro está se movimentando, né, no sentido crescente da rodovia. Né? Ele tá saindo 50, vai passar pelo 100, pelo 70, pelo 80, 100, 120, vai. Né? Ele vai crescer. Né? 50, 70, 80, 90, 100. Ele vai crescendo ao longo da rodovia. Então, por isso que é um movimento progressivo, ele está indo no sentido crescente das posições. É só para a gente poder já ir também fixando essas informações. Mas agora sim nós vamos resolver esse exercício. Agora nós vamos resolver. A letra A, ele quer saber a posição e velocidade do carro. Né? Qual que é a posição inicial do carro? Ó, eu escrevi a equação, S igual a 50 mais V vezes T, S igual a 50 mais 8T. Espelhando a equação geral na equação que foi nos dada, eu consigo ver, ó, que o 50 é a posição inicial e o V, que é a velocidade, é 8. Então a posição inicial do carro é 50 metros, é de onde o carro saiu. No desenho aqui fica até mais nítido, né? Ó, o 50 aqui, o carro está saindo da posição 50. Ok? Então a posição inicial é 50. Qual que é a velocidade do carro? 8 metros por segundo. De onde que eu tirei esse 8? Olhando na equação, ó, o 8 ficou debaixo da velocidade. Né? Aqui de novo, ó, colocando a equação novamente, V igual a 8, né? Porque o 8 está no lugar do V. Ok? Então é só olhar mesmo. Esse tipo de exercício é só você olhar na função dada e ver que a posição inicial é 50 e a velocidade é 8. Ok?
Vamos ver aqui a letra B, o que, que ele vai nos perguntar. Ok? A letra B, ele fala o seguinte: qual a posição do carro? Qual a posição do carro no instante t igual a 20? Então, pessoal, eu escrevi a função geral, S igual a SO mais V vezes T, S é igual a 50 mais 8T, que é a equação que nos deu. Essa aqui é a equação geral. Todo móvel que desenvolve uma velocidade constante, ele vai ser, né, utilizada essa equação para poder representar aquele movimento, um automóvel com velocidade constante. Então essa aqui é a função horária das posições do movimento constante. S, posição final, posição inicial, velocidade e tempo. O 50 é a posição inicial, o 8 é a velocidade. Né? Então, ele quer saber qual que é a posição no tempo igual a 20. Eu vou substituir o t por 20. S é igual a 50 mais 8 vezes o t, que vale 20. 8 vezes 20. S é igual a 50 mais 8 vezes 20 deu 160. 8 vezes 2 é 16, coloco 0. Juntando 160 com 50 deu 210 metros. 210 metros é a posição do móvel depois de 20 segundos. Que é essa situação do desenho, né, que eu fiz para vocês aqui, ó. Esse desenho que eu fiz aqui, ó, né? Então o carro saiu dos 50, depois de 20 segundos ele vai estar na posição 210 metros, né? Passados 20 segundos, ok? Então, pessoal, obrigado. Foi essa dica que eu queria passar para vocês. Até o próximo, se Deus quiser.